Sequência, obrigado, Carlos. Na sequência, convidamos o Fábio Fadel, da Fadel Advogados, para nos falar de um assunto tão sensível, presente no dia de todos, que é a questão de contratação de mão de obra nos nossos imóveis rurais, que tem trazido aí muitos desafios. Por favor, Fadel, muito obrigado. Seja bem-vindo. Sim. Muito boa tarde a todos e a todas, senhoras e senhores. Agradeço o convite do Centro de Citricultura, do GECONSE, para participar de mais uma palestra aqui. Eu vim preparado para... Minha voz é horrível, vocês me desculpem. Eu vim preparado para uma palestrinha, não é? Mas conversando um pouco melhor com os consultores do GECONSE, eu resolvi inverter um pouco. Eu vou advogar para os citricultores nesse momento, e não só uma palestra acadêmica, que além de enfadonha, acho que não vai enriquecer o debate que nós estamos buscando, né? Se puder... Está comigo? Não está, então, tem uma tela atrapalhando. Não, essa é uma só, agora a palestra é a outra. Aí. Eu ia começar com uma introdução, para que nós pudéssemos entender como foi a relação do capital-trabalho que nós temos no mundo e por que nos decantamos hoje num grave problema. A problemática da palestra é o trabalho degradante e o que a lei considera de trabalho escravo contemporâneo. Sempre lembrando que esse escravo não é o mesmo da escravidão negra, não é o mesmo dos grilhões da violência, é um tipo de escravidão sutil, né? Então, eu começo a dizer a vocês que nós saímos do problema trabalhista que nós tínhamos com a NR31 e passamos a esse problema. O Brasil entendeu que mudar a legislação para concluir o problema como um problema de ordem criminal. Nós que sofremos na citricultura há tanto tempo, eu sou advogado na citricultura desde 1998, vi desde a mudança do viveiro de campo aberto ao viveiro telado, né? Ingressei nesse meio por conta do César Graff, que eu ajudei a instalar, a implantar os viveiros telados. Então aí, depois disso, nós tivemos a NR31, todos vocês devem lembrar. O trabalho no campo, ele era feito de uma forma informal, né? A maioria sem registro e a maioria sem condições de saúde e segurança no trabalho, no próprio ambiente do trabalho. A NR31 aparece e aí começam-se a fiscalizar os pomares de laranja. Nós tivemos na nossa região atuações midiáticas do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, sempre com uma televisão aberta junto, algemando produtores rurais, como se eles fossem os exatos culpados daquela situação vivida. Por que eles fazem isso? Nós somos um país legalista positivista, ou seja, o império da lei é que nós vamos obedecer. Somos obedientes a uma lei. Essa lei acontece quando se publica no Diário Oficial. E nós, brasileiros, não temos a cultura de ler o Diário Oficial. E mesmo que tenha, é difícil de encontrar toda a legislação que tem, uma vez que nós temos um emaranhado de leis que ultrapassa 7 milhões de normas no nosso país. Então, é impossível. Pelo legalismo positivista,
A partir do momento em que essa lei é publicada, você tem que cumprir essa lei. Não importa se você teve o conhecimento, porque no sistema ninguém é permitido alegar o desconhecimento da lei. E a lei existe no Diário Oficial. A partir da publicação, estamos vinculados. A partir da publicação, os órgãos fiscalizadores, como é o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o Ministério do Trabalho, que deveria ter atuado antes, não atua. Ele vem atuar depois, fiscalizando. Então, considera-se hoje que a escravidão e o trabalho análogo é aquilo lá, reduzir alguém a condições análogas de escravo, quer submetê-los a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por meio de locomoção, quer por dívida. E aí vem as penas, né? A pena é penal mesmo, literalmente. Como trabalho degradante, nós entende-se que é pela cultura da coisa. É a condição da pessoa no trabalho. Não, ainda não é o escravismo. É a condição degradante. O que é degradante? Não aplicar a NR31 na forma como ela foi confeccionada. Você estará descumprindo a sua responsabilidade. Anteriormente, nós não víamos uma atuação mais frequente do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, quanto ao quesito criminal, porque olha o que dizia antes de 2003, reduzir alguém à condição análoga de escravo, reclusão de 2 a 8 anos. Você, num país elitista como o nosso, é que você solta uma lei feita pelo Congresso Nacional, em que deixa tudo muito vago, ninguém sabia definir o que é o trabalho análogo. O que ela vem agora explicitando o que é o trabalho análogo e o trabalho degradante. São essas 7 condições aqui: submissão a trabalho forçado, submissão a jornada exaustiva, todas essas condições que vai estar disponível para vocês, não precisam fotografar nem anotar, né? Nessas condições é que o Ministério Público tem atuado. Por que eu digo que eu vou advogar para vocês aqui? Porque não tem como orientar isso numa palestrinha de meia hora, não tem como fazer nada. Mas eu quero achar as razões, a causa primária. Toda filosofia começa numa causa primária, né? Então nós temos aqui o entendimento do que vem a ser esse trabalho degradante, a ausência dos locais adequados, alimentação, ausência de fornecimento, ou seja, tudo isso daqui está na NR31, né? Aí são 2 fotos do que é o trabalho degradante de verdade e as condições degradantes de moradia dos trabalhadores. Isso mais no norte do país é onde começa essas investigações. Os meios de prova. Na área criminal, assim como em todas as áreas, o ônus da prova é de quem alega o fato. O Ministério Público, ele é o único autor que pode mover uma ação penal. Cabe ao citricultor que foi enquadrado estar bem estruturado para a sua defesa, porque a prova é deles. Se não for em flagrante delito, eles têm muita dificuldade de provar. Por quê? Porque a própria legislação, de novo, não é? A própria legislação concede o direito do produtor e de toda a empresa a terceirizar até o objeto social de sua empresa hoje em dia. Então a lei vem, terceiriza. Onde vocês viram que de um esforço governamental para ir até o campo explicar aos produtores rurais como se deve interpretar uma legislação, como ela deve ser aplicada? Nós temos a Casa de Agricultura em quase todos os municípios. Alguém de vocês recebeu
profissionais de recursos humanos advindos do Estado para dizer a vocês, olha, cuidado, isso tem que ser assim, assado, façam isso, uma consultoria do Estado. Não há. Por quê? Entende o Estado que a lei já traz todos os requisitos que você tem que seguir e você tem que cumprir, onerando ainda mais o produtor rural. Porque o agro é pop só na Rede Globo. Fora disso não tem glamour nenhum. Não é? Qual produtor acha que o mundo rural é glamouroso? Não há. Não há. Então, o que eu levantei aqui, olha como o Ministério Público atua. Ele fez essas perguntas, o promotor de justiça ou o Ministério Procurador Federal, que está empenhado no caso, ele vai ter essa lista para seguir. Essas são as principais perguntas de inquéritos criminais, né? E ele segue. Ele segue a lista, e a lista é grande. Isso tudo vai assustando o produtor rural quando vê a situação. Ele não sabe o que fazer. Melhor ficar calado. Ninguém tem obrigação de falar nada para autoridade nenhuma. Ninguém. Até porque essas autoridades só fiscalizam a lei. Não fizeram a lei. E nem participaram dos projetos que debateram essa lei. As leis são feitas, são publicadas. Os interessados nunca são convidados. Montam-se comissões, mas aí para o agropop. O agropop dificilmente escraviza, porque são os grandes grupos empresariais sustentados por fundos internacionais. Então, eles vão, não é pouco, todas essas perguntas. E ainda a lei dispõe que você pode até perder a sua propriedade se for condenado, e se entender que ali naquela propriedade você tem que indenizar as famílias dessas pessoas que ali ficaram de uma forma não em condição degradante ou análoga. Então, agora, sim, passado esse momento da lei, o que a lei também não explica para ninguém, o que as autoridades não explicam para ninguém, é que a lei transfere ao produtor rural toda a responsabilidade de cumprimento da legislação. A NR1, que é a nossa maior lei no campo de trabalho, ela elenca aqui, cabe ao empregador rural ou equiparado, e vem com todas essas obrigações. Cumprir, fazer, permitir, está proibido, não danificar, e vai, e segue. Olha as responsabilidades de um dono de um sítio, vamos pôr um sítio de 10 alqueires, que não seja um grande produtor rural, onde a família trabalha, né? Ele não tem condições mínimas de interpretar e entender esse arcabouço. Os grandes grupos, eu soube agora pelo Reinaldo Corte, que um grande grupo da citricultura, e que tem essa NR1 como maior objetivo deles de cumprimento, foram multados gravemente por não ter a comida dos seus funcionários devidamente equilibrada de acordo com os protocolos de nutrição. E olha, come-se bem, come-se muito bem, mas não é o que os nutricionistas do Ministério do Trabalho entendem. Então, o problema existe. Quem causou esse problema para todos? Foram os produtores rurais que causaram esse problema para todos? Ou foi a condição cultural do Brasil? Ou foi a falta de estrutura que o Estado sempre nos deixou na mão? A citricultura tem algum subsídio financeiro para produzir? Nenhum. Tem algum subsídio para poder transformar essa mão de obra melhorada? Para poder dar condições ao próprio produtor rural? Porque tem muitos que hoje não têm condições de uma vida digna. Não é só o pequeno que está grande que está na citricultura. Ela sempre foi aqui na nossa região
permeada por pequenos sitiantes, não é? Principalmente da década de 80 para cá. Então, o sistema legalista que o Brasil tem, ele cria leis, mas o Estado, que tem as suas obrigações constitucionais de levar a lei e coordenar os trabalhos preventivos, dando condições estruturais para que todos tenham a mão de obra adequada e que essa mão de obra esteja disposta a trabalhar. Vocês vão nos bairros da periferia, das pequenas cidades do interior, onde a maioria eram apanhadores de laranja, ganhavam bem, produção por caixa. Ninguém mais quer trabalhar. É difícil você encontrar alguém que queira um trabalho pesado. E esse não é um problema no Brasil. O mundo hoje tem 50 milhões de pessoas trabalhando nessas condições degradantes e nessa condição de semi-escravo. O Brasil tem 1 milhão. 1 milhão de pessoas nessa situação, e até começo de maio foi resgatado do campo e da cidade 1.200 pessoas em trabalho escravizado. O que é o escravizado? É a dívida que tem com o supermercado da fazenda, que nunca se paga, é a retenção dos documentos daquele trabalhador, né? É a proibição dele sair da fazenda, se comunicar com a família. Esse é o trabalho escravo. Na citricultura não tem isso. Eu, pelo menos, nunca vi escravidão na escritura. Trabalho degradante? Tem. Teve muito. Depois da NR 31, melhorou bastante. Eu sou um dos fundadores, como advogado, de um consórcio de empregador rural, em 2008, aqui na região de Araras. Nós fizemos tudo o que a lei manda, o Ministério Público elogiou o nosso trabalho, fizemos tudo direitinho, mas foi impossível a manutenção. Por quê? Não tinha tanta gente para trabalhar, a necessidade de cada produtor é diferente uma da outra, eles seguem um contrato, uma pressão da indústria ou do mercado para entregar, ele tem a sua necessidade de tempo, a sua peculiaridade íngreme ou não de terreno, que isso acabou se tornando incompatível. Mas se tivessem os consórcios de empregadores rurais seguido na forma como ele foi pensado, tudo estaria uma mil maravilhas. Mas entrou os gatos, o terceirizado, que começaram a abrir consórcio dizendo ser de empregadores e não era consórcio de empregador. Foram cassadas todas as licenças desses consórcios, ninguém ficou, nenhuma cooperativa sobrou. Por quê? O Ministério Público entendia a irregularidade. E com isso, os produtores começaram a ficar sobrecarregados e não conseguir o próprio consórcio para si. Hoje nós temos uma citricultura com falta de mão de obra. Antes era uma citricultura paulista, hoje nacional, né? Tem que buscar gente de todos os lados, e o Brasil não tem infraestrutura para nada. Pode se buscar, você vai falar do SUS, que é uma maravilha, não tem infraestrutura. Você vai falar da educação, não tem infraestrutura. Segurança pública, não tem infraestrutura. O país é o lobo do nosso próprio homem, como dizia Hobbes. Nós não temos infraestrutura. O Estado não fornece, não ajuda, só cobra. Cobra e não devolve. E quando vem com a tropa para alegar que, olha, é trabalho degradante, é trabalho tal. Não que isso esteja errado, absolutamente. Mas a infraestrutura, a cultura, como que começa a escravidão no Brasil, depois dos negros? Começa com os italianos, com os imigrantes. Quem aqui é descendente de italiano vai checar na família. A maioria dos que vieram para o Brasil, que foi o caldo, o pior caldo de trabalhadores que teve na Europa, o melhor foi para os Estados Unidos, o segundo melhor para a Argentina, porque lá tinha capital inglês, e o terceiro para o Brasil. Pessoas analfabetas, que vieram sem saber o que ia fazer, acreditando num contrato mentiroso, e lá
foram praticamente escravizados em condições degradantes. Getúlio Vargas tentou arrumar isso, mas o Congresso dos Bacharéis não permitiu, dizendo que no campo a relação era de família e não de empregados, era de amigos, e a gente sabe que não é. E até hoje foi se lançando leis, regrando leis, e não se investiu na infraestrutura para a mão de obra no campo. Não há alojamentos para trazer gente de fora, quando que a prefeitura ou o Estado poderia ter pontos estratégicos de alojamento, porque a maior degradação que se dá é pela falta de condição alimentar boa, de dormir, de banheiro, né? É de estrutura física, porque a NR31 já cobre tudo, a possibilidade de não ter havido o trabalho degradante e o trabalho de escravo. E agora, com essa função da NR31, que passa para vocês a obrigação de vocês cumprirem essa norma do jeito que está, se você contrata um terceirizado e não vigia, a culpa é sua. O Ministério Público agora ele está trabalhando para ter o dolo. O dolo é a vontade de cometer o crime. A culpa é sem querer. Atualmente, poucos são condenados por falta de prova da participação direta. Mas isso vai mudar, porque eles querem pegar o dono da propriedade, para que não exista mais isso, porque os terceiros têm de ser vigiados, tem de entrar na fazenda todo mundo registrado, tem de estar de acordo com as normas dos EPIs, tem de ter todas as condições. Se não tem, não pode ser contratado. Se você não contrata, você perde a sua lavoura. E esses terceirizados, na maioria, não vou dizer todos, é uma grande fraude do direito do trabalho. Porque você paga com um cálculo de que tudo isso que está na legislação vai abarcar na sua condição de contratante. Porém, isso não é uma verdade. Então, você está pagando mal. E quem paga mal, paga duas vezes. E quem paga duas vezes, paga com dinheiro, paga com crime, e com o tempo, conforme está aumentando e muito, vocês vão pagar com a própria propriedade. Nas indenizações que podem ser coletivas também. O problema é muito grave, não é um problema, na minha visão, que se acerta só com o produtor isolado, e sim um problema político, que tem que se cobrar dos homens de Brasília uma solução para o desenvolvimento econômico sustentável no campo. Porque com o êxodo rural que nós tivemos, o campo ficou totalmente abandonado. Há um certo refluxo, mas muito pequeno ainda. Então, eu sempre digo, quando vocês forem autuados, resistam com defesas boas. Não falem nada na atuação. Espere a reunião com seus advogados, espere para saber a cultura, porque a cultura do Brasil sempre foi essa, de não dar estrutura no campo e jogar a obrigação para o produtor rural, como se ele fosse o grande responsável, e às vezes ele não consegue controlar tudo. A palestra do Dantas aqui mostra que também não há glamour nenhum na gestão rural, é muito difícil, com toda a autoridade atrás, com mídia, midiática, que às vezes esse pessoal que sai na televisão, nenhum foi condenado, porque um caso isolado, eles colocam isso como uma grande verdade. É um problema, mas é um problema que nós temos que transferir para o Estado também, não só o Estado fiscalizador, o Estado que tem o dever constitucional de investir nessa infraestrutura, né? Sem isso nós não sairemos desse patamar, e nós veremos muitos proprietários rurais, inocentemente às vezes, serem presos, serem condenados, com o tempo perder a própria propriedade, porque o Estado deixou, né, todo mundo ao léu e impôs regras
muito pesadas, sem antes criar uma infraestrutura, nem educacional e nem da cultura de lidar com a legislação. Então, essa é a nossa crítica, e essa é uma preocupação que vocês têm que ter, porque vai mexer agora com a liberdade de vocês, não só o direito do trabalho. Nós não falamos aqui muito de direito do trabalho. A coisa está na área criminal. Obrigado.